Feliz de voltar ao púlpito. Eu amo pregar. Não sei se vocês amam me ouvir, mas eu amo pregar. Glória a Deus. É muito bom. Passar a palavra de Deus às pessoas é muito bom. Eu peço que você abra agora sua mente, seu coração, para ouvir a palavra de Deus. E abra sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 em diante. Marcos 12. Vou botar a aguinha aqui para mim. Quem sabe aqui quem é um escriba na Bíblia? Não vale os pastores, eles são café com leite. Irmão Fábio está fazendo assim, ó. O que é isso, gente? A mímica do irmão Fábio. São os escritores, são os copiadores. Eram aquelas pessoas que não tinham imprensa na época e eles tinham a responsabilidade de reescrever, né? De copiar, reescrever não. Reescrever a gente bota um ponto, cada ponto aumenta um ponto. Eles tinham a responsabilidade de copiar os originais. E todas as vezes que eles encontravam a palavra Deus, Jeová, Jesus, o que eles faziam? Agora os pastores podem ajudar. O que eles faziam? Largava tudo, alguém está falando. Ia lá, lavava as mãos, voltava, pegava a caneta e escrevia Deus, Yahvé, Senhor, aleluia! Isso é muito profundo, glória a Deus. E aqui nós vamos falar de um escriba, não dele, mas o que aconteceu com um deles, né? Marcos 12, a partir do versículo 28 até o 34, que diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o seu Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra tão rica, tão maravilhosa, tão extraordinária, mais profunda do que uma espada, que já cortou a minha alma antes mesmo de eu pisar os pés aqui. Oh, Espírito Santo, como eu te louvo, porque em primeiro lugar cortou em mim, em primeiro lugar fez a obra em mim, e o Senhor nos trouxe essa palavra de aprendizado para esta igreja, para esse povo que está aqui. E quem sabe muitas pessoas que irão nos escutar pela internet, no canal da igreja, terão também, Senhor, transformação de vida para a glorificação do teu nome. E eu oro assim, Senhor, no teu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqui Jesus
nesse texto, ele dá um resumo das leis de Moisés. Os 10 mandamentos, que você não sabe, está lá no segundo livro da Bíblia, em Êxodo capítulo 20, quando Deus escreveu as tábuas da lei com seus próprios dedos, né, com a sua mão, deu a Moisés para que o povo de Israel, o povo de Deus, e até nós hoje, nós pudéssemos glorificar Deus com as nossas ações de acordo com a lei de Deus. E aqui esse escriba queria pegar Jesus, fazer uma pegadinha, porque o escriba já havia copiado e recopiado e copiado de novo, eles não paravam de copiar. Se aqui existissem hoje escribas, eles estariam trabalhando para escrever uma cópia para Batista Elohim, uma cópia para Batista Elohim Itaipuaçu, uma cópia para a Assembleia de Deus aqui, uma cópia para Metodista dali, uma cópia para Batista, para Congregacional, e todas elas teriam muito trabalho para os escribas. Mas glória a Deus que inventaram a imprensa. Eu postei nessa semana uma frase da escola bíblica que eu quero falar, fazer a propaganda que eu estou tendo o trabalho de estudar, e o que eu estudo, eu esmiuço em pequenas frases, em pequenas porções, para que você também cresça no conhecimento de Deus. E Voltaire, um filósofo, ele disse que a Bíblia não dou 100 anos para que ela fique falida, fracassada, não exista mais. Brincou com quem não devia. E menos de 50 anos, Voltaire não estava mais aqui. Havia morrido. E em sua casa, a casa daquele que era contra a Bíblia, a casa daquele que falava que ela não duraria 100 anos, inaugurou-se a imprensa da Bíblia, a Sociedade Bíblica, e lá imprimia-se não só uma Bíblia, aquela que ele dizia assim, esse livro vai ficar obsoleto em 100 anos, não uma só, mas milhares e milhares e milhões da palavra de Deus. Aleluia! Nós já pregamos sobre esse texto, mais especificamente sobre o amor-café. Amor-café, quem gosta de café aí? Bom, né? Nesse friozinho, então ali, ó, eu brigo para não gostar tanto, mas gosta. É o amor que você tem, a gente usa siglas, a gente usa acrósticos, a gente usa várias coisinhas ajudas da língua portuguesa para nos auxiliar a aprender. Nós já vimos alguns professores cantando aquela forma de química, de física enorme, e cantando num samba, numa música conhecida. Nunca mais seus alunos irão esquecer. E eu nunca mais esqueci do amor-café. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí eu pergunto a você, será que você ama a Deus de todo o seu coração? Será que você tem amado o Senhor teu Deus com toda a sua alma? Será que você ama a Deus com todas as suas forças? Será que você ama a Deus com todo o seu entendimento? Pois é sobre isso que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E o tema que o Espírito Santo me trouxe foi uma frase que eu ouvi num podcast. Se você conhece o Tássius Licurgo, ele, numa das suas conversas, ele falou uma frase que o Espírito Santo, desde então, começou a falar. E a falar em mim. E a falar comigo. Eu falei, Senhor, eu vou escrever, e chegou o meu dia. O tema da nossa mensagem é: e o entendimento ficou lá fora. Lá fora onde? Lá fora de quê? E o entendimento de muitas pessoas ficou lá fora no mundo. E o entendimento está lá fora da palavra de Deus. O que eu entendo, eu não, muitas pessoas, e até você que esteja aqui, não entende
ou que o entendimento fugiu, não está na palavra de Deus, ou o seu entendimento está lá fora no mundo. E a Bíblia fala que quem jaz no mundo é o maligno, não é Deus. Muitas pessoas saíram da igreja. Muitas pessoas não estão aqui na igreja hoje. Olha aí, você que tem cadeira vazia ao seu lado, porque o entendimento ficou lá fora. O texto que nós lemos fala que amar a Deus de todo o coração. Não é difícil amar de todo o coração. Estamos aqui vivendo uma vida cristã com irmãos, com pastores, com palavra. Eu hoje pela manhã falo assim, meu Deus, aqui é a casa do pão. É bom chegar numa padaria, não aquelas padarias xoxa, que você vê que tem pão de ontem, e você tem que perguntar assim, é de hoje? Tem uma padaria chiqueterese, pertinho da nossa casa, que eu tenho que perguntar, isso aqui é de hoje? Assim, não volto mais aqui. Só se tiver num perrengue, muito perrengue, eu volto aqui. Ando mais um pouquinho. Mas é tão bom quando a gente chega numa padaria que você quer levar tudo de lá, porque tem pão fresquinho, tem bolo recheado, tem sonho, tem trufas, tem tudo. Eu digo que a nossa igreja é essa padaria fresquinha, é essa padaria, é a casa do pão. Obrigada, meu amor. Obrigada, papaizinho lindo, querido. Fazer minha net. Aqui é casa de pão. Casa de pão. Pão é o símbolo da palavra de Deus. Você pode ter visitado muitas outras igrejas com muitas outras coisas acontecendo, mas se você estiver aqui nessa igreja, você sabe que alimento espiritual você tem. E é tão fácil viver uma vida para Deus de coração, amar a Deus. Nós podemos hoje falar como Davi declarou lá no Salmo 18:1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Quantos de vocês já disseram isso alguma vez, ou todos os dias, ou toda hora, ou cantando, ou andando, ou deitado na sua cama? Como eu te amo, Senhor, meu coração é teu. É muito fácil amar a Deus, mas nós sabemos que nós necessitamos estar com o nosso coração não só eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas ligado a Ele. Ligado de tal maneira que a gente fala assim, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Aleluia! Lá em Êxodo, capítulo 36, versículos 26 e 27, quem está anotando, eu sou uma boa escriba, quem é anotador também é escriba. Anote para você ler em casa. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, o Senhor nos diz assim hoje, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei-lhes um coração de carne. 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Aleluia! Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, estamos garantidos. A palavra diz, Deus nos diz que recebemos, ganhamos de graça um coração novo. Ganhamos de graça um espírito novo. E com a chegada de Jesus nesse templo espiritual, chega também a presença do Espírito Santo. Aleluia! Não basta dizer para Deus, eu te amo, Senhor. Se o seu coração não tem a presença do Espírito Santo, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que faz queimar dentro de você amor por Jesus. Eu não te amo de qualquer jeito, eu te amo de todo o meu coração. Aleluia! Muitas pessoas que hoje não professam mais a fé, ou muitas pessoas que hoje não estão mais na igreja,
Muitas pessoas que hoje até estão dentro da igreja, mas estão, sabe como? Não preciso falar. Devagar, quase parando, desanimados. Um dia amaram o Senhor de todo o coração. Hoje só amam de coração, mas o Senhor quer ser amado de todo o seu coração. Sabe? Essas pessoas, o seu entendimento ficou lá fora. O seu entendimento está fora da palavra de Deus. Quando elas deixam de amar a Deus de todo o seu coração e se afastam do caminho e deixam de vir à igreja por qualquer motivo. Hoje está frio, não vou. Hoje está calor, meu Deus, aquele ar não suporta. Hoje, a menina Aninha nem falou comigo, nem vou mais naquela igreja. Ninguém deu água para mim, não vou mais. Aquele banheiro, né? Não tem, ninguém botou, repôs copo descartável, não posso nem beber água, não vou não. Coisas banais. Isso não é amar a Deus de coração. Nós hoje comentamos que a igreja primitiva, a primeira igreja, eles só voltavam ficar assim: me mata, se é por Jesus, me mata, enfia uma lança em mim, decola a minha garganta, arranca a minha cabeça, corta a minha barriga, eu quero sofrer por Jesus. E hoje as pessoas dizem: eu amo o Senhor, meu coração é teu, meu coração, mas não é todo. Há o grande perigo em não cultivarmos a presença do Espírito Santo no nosso coração. Porque é Ele que nos faz queimar de amor por Jesus. Eu amo Jesus quando eu acordo. Eu amo Jesus indo trabalhar, voltando do meu trabalho, no ônibus, no banco, aonde eu estiver. Eu amo o meu Senhor, de todo o meu coração. Aleluia! O maior mandamento também diz, não só que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, mas também de toda a nossa alma. A alma é a sede, como é que fala aquele negócio dos Estados Unidos que tem o pentágono das nossas emoções. Tá lá. Quem aqui já viu o Divinamente? Não, aquele dos bonequinhos. Divertidamente. É aquilo ali. É o nosso coração. O pentágono nas nossas emoções. Uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou triste, uma hora eu estou com raiva, uma hora eu estou exuberante. Sentimentos estão na nossa alma. Alma, na palavra de Deus, é o sopro vital. Aquilo que anima o nosso corpo. Essa semana nós fomos fazer o enterro da nossa amada Eulina. E a alma dela não estava ali. Era só matéria. Tem tanta gente viva, respirando, que a sua alma espiritual não está mais. A alma é o que nos difere dos outros animais. Ou seja, é a nossa parte racional. Você está aqui. Você sabe por que você veio aqui? Isso é racional. Se eu trouxesse a minha Beca, gente, a Beca ontem comeu pizza, tá lá, jogada. Ela jogou a caixa de pizza no chão, subiu na mesa, que dá 10 dela, jogou a pizza no chão, comeu pizza até não aguenta mais, tá lá. E a gente fala assim: oi, meu amor, quer que mamãe compre mais uma pizza para você? Ela não sabe o que pode, o que não pode. Animal não tem alma. Por isso que a gente não pode dizer assim: ai, Deus, leva a Bequinha para o céu. Se o Senhor não levar a minha Bequinha, eu não quero ir. Você vai para o inferno com tudo que tem direito. A mente é a parte superior dessa parte racional. A mente é um pensamento que nos possibilita aprender as coisas inteligíveis, inclusive a palavra de Deus. Por isso que diz assim: guardei a tua palavra lá na sede do meu coração, lá no pentágono do meu coração.
para eu não pecar contra ti. A alma é a vida. Cada pessoa tem uma alma. Segundo Gênesis, Deus colocou uma alma dentro de nós. Deus nos deu vida. Em hebraico, alma quer dizer ser vivente ou alma vivente. A alma, então, é onde estão os nossos pensamentos. E Jesus falou sobre a sua alma lá no Getsemane. Presta atenção. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, na sua última oração, antes do seu sofrimento, antes de o entregarem numa traição, antes de morrer por nós, ele estava lá no Getsemane orando, chamou seus discípulos e falou assim: a minha alma está triste até a morte. Então esse texto nos traz o significado da alma, que eu posso estar triste, profundamente triste, como Jesus estava com a alma triste até a morte, mas ele não negou o Pai, ele não desobedeceu o Pai, o seu amor era de toda a sua alma. Jesus era Deus. Nessa frase, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ai de nós, se a gente falar isso. Vou na igreja, não, estou tão triste. Vou tomar ceia, não, estou tão chateada. Eu discuti lá com meu marido, falei umas abobrinhas para ele falou para mim, vou nem na igreja, sabe? Que isso? Como diz que ama a Deus de toda a sua alma, isso independe. O amor a Deus tem que ser completo, perfeito de coração e alma. Aleluia! Muitas pessoas que hoje dizem que não querem mais ser cristão, quer ser mais cristão? Não, estou triste. Ser cristão é muito difícil. Estou preparado para isso, não. Estou deprimido, não quero mais a igreja, não, estou deprimido. Sentimentos ruins. Qual é o seu sentimento? Eu quero te dizer que, se você está assim, seu entendimento está lá fora. É de toda a alma. Não importa como estiver a sua alma, você pode ter, o diabo pode ter tirado uma foto do seu fracasso, mas a sua alma você esfrega na cara dele. Essa aí é a minha casca, mas a minha alma está toda adorando o Senhor, amando o Senhor, meu Deus. E lá para onde eu vou, Satanás, não irão comigo nem tristeza, nem frustração, nem desânimo, nem nada que perturbe mais a minha alma. Oh, aleluia! Muitas pessoas, o seu entendimento está fora da palavra de Deus, porque a palavra é clara. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Amarás o Senhor, o seu Deus, o todo. Não é um pedacinho, é todo o coração e de toda a sua alma. Aleluia! O amor a Deus independe de como está a sua alma. Davi é um bom exemplo disso. Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, 1 e 2 diz assim. Vamos ler juntos? Vamos ler todo mundo aquele ali? 1, 2, 3 e vamos lá. Bendiga. Dois. Bendiga. Quando você está triste, você esquece das bênçãos do Senhor. Quando você está deprimido, você esquece. Quando você está sem dinheiro, você esquece. Não! O verdadeiro servo de Deus, como Davi o foi, ele não se esquece de nenhuma das bênçãos do Senhor. Davi, com a sua alma alegre, ele bendizia o Senhor. Mesmo triste, Davi bendizia o Senhor. Ganhava a guerra, ele bendizia o Senhor. Perdia a guerra, oh Deus, muito obrigado porque eu me salvei dessa guerra. Quer ver o pior?
Davi pecava, se arrependia e bendizia o Senhor. Davi sofria a consequência do seu pecado, sofreu a consequência do seu pecado e não foi pouco. E mesmo assim, ele bendizia ao Senhor. Davi estava com Deus. Toda a minha alma bendize o Senhor, seu Deus, meu Deus. Independe de como está os seus sentimentos. Então, você precisa amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Há um grande perigo quando deixamos que os nossos sentimentos nos separem da presença de Deus. Há um grande perigo. Por causa dos nossos sentimentos, nós nos afastamos de Deus. Nossos sentimentos não são motivos para nos afastar de Deus. Necessitamos amar a Deus com toda a nossa alma. Todo o coração, toda a alma. Amar a Deus com todas as forças. Faz aí, você tem força? Mas não é essa força não. No mundo, não há somente os fracos na fé. Também no mundo, não há aqueles que são imbatíveis, só isso o tempo todo. Todos nós, em vários momentos da nossa vida, uma vez a gente está tinindo lá no trono da glória, né, com o Senhor de braço dado. Pode ser que em algum momento de tristeza, algum sentimento ruim, te tire um pouquinho da sala do trono. Senhor, eu vou só na sala do lado orar para que eu possa entrar na sala do trono de novo. Todos nós experimentamos isso. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que não devemos amar a Deus. Em nenhum momento. Vamos Davi de novo. Vou pegar Davi outros aqui. Salmo 28, versículo 7. Davi diz assim, 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Aleluia! De onde você acha que vem a sua força? Maromba. De onde você acha que vem a sua força? Da academia? Do pilates? Das vacinas? Dos remédios? Não. Um outro exemplo de força. Agora vocês vão entender que força é essa. Abra Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Nós vamos falar da força do apóstolo Paulo. Diz assim, 4, de 11 a 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Feliz, amando a Deus, Paulo, em qualquer situação. Versículo 12. Eu sei passar necessidade, ou seja, em outras palavras, eu sei passar fome. Eu sei passar escassez lá em casa. E sei também o que é ter abundância. E ele continua. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que fortalece você. Não importa o que você está passando. A Bíblia fala, no mundo nós teremos aflições. Não tem uma lista dizendo qual é a aflição. A aflição pode ser passar necessidade. A aflição pode ser estar desempregado. A aflição pode ser uma doença. A aflição pode ser tantas coisas. A força que Deus deu ao apóstolo Paulo é essa força que Ele quer dar para eu e para você. Aleluia! Essa força vem de Deus, que nos faz estar contentes em qualquer situação. É de todo o coração, é de toda a alma e é de toda a força. Você pode vir para a igreja morrendo de fome, porque não tem nada dentro de casa para comer. Mas a sua força não é do estômago. A minha força vem
do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus. Muitas pessoas que não querem Jesus Cristo. Um dia amaram Jesus e saíram da igreja com todas as suas forças. Amaram a Jesus com forças e saíram da igreja. O seu entendimento estava lá fora. O seu entendimento ficou lá fora. Deus não tem necessidade de te empregar. Deus não tem a necessidade, não é obrigado de te abençoar. Ele não é obrigado a nada, porque Ele é Deus. Mas quem ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, o Senhor permanece fiel para quem se mostra fiel. Aleluia! Há um grande perigo em deixarmos Deus quando estamos fracos. Meu Deus, se fosse por fraqueza, eu já tinha saído da igreja toda a minha vida. Minha mãe teria saído da igreja quase ao me abortar. Ela falaria, se Deus não me ajudou nesse parto, para que eu estou na igreja? Mas tinha força do Senhor na vida da minha mãe. Aleluia! E eu estou aqui pela força do Senhor. Luta todo mundo tem, eu não quero a sua. Eu tenho certeza que você não quer a minha. Mas com a força dele, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Eu posso sim todas as coisas, porque a força não vem de mim. É ele quem me fortalece todos os dias. Deus não quer sua força. Ele quer você por completo, de coração, de alma, de forças. Aleluia! Para obedecermos ao maior mandamento, reforçando, devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças. E para que o amor a Ele, e por Ele, para Ele, seja completo, necessitamos amar a Deus de todo o nosso entendimento. No texto que nós lemos, está aqui aberto, Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse versículo é um completão, sabe? Quer saber como você deve amar a Deus? Vou botar fome em vocês, fome espiritual, mas vamos para fome carnal. Quando você chega nessas barraquinhas do X, tudo e mais alguma coisa, ele vai dizendo assim, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. Tem algumas pessoas que dizem, bota tudo e deixa Deus te usar. Ô, glória! Pastor é desse. Aleluia. Esse versículo é o que Deus fala assim, eu estou falando para você, e deixa eu te usar para você me amar com muito, do todo o seu coração, plenamente de toda a sua alma, plenamente de todo suas forças e plenamente com todo o seu entendimento. Mas essa mensagem que o Espírito Santo nos deu, diz que o entendimento está lá fora. Muita gente dentro das igrejas, vou dizer aqui não, muita gente se dizendo cristão, tem carteirinha de cristão, tem pose de cristão, tem Bíblia de cristão, tem roupa de cristão, mas o entendimento ficou lá fora. Infelizmente, o entendimento de muitas e muitas pessoas está lá fora. O entendimento está lá fora. A Bíblia é clara. O Espírito Santo nos fala exemplos na Bíblia. Falei para vocês hoje que essa noite eu passei virada. Eu gosto muito de orar deitada. Muita coisa. E eu comecei a orar sem uma mensagem. A gente fica apreensivo. Não ansioso, mas fica apreensivo. O que o Senhor pretende falar com essa palavra? O que o Senhor quer, como que a gente faça? E o Espírito Santo começou a contar isso para Bel.
Só vou dar um spoiler antes de pregar. E eu falei assim, amor, amor, meu amor. Declarações de amor. Amor, o Espírito Santo não me deixou dormir, sabe? Eu fiquei escutando você lá vendo basquete. Escutei você catucando. Escutei você mexendo biscoito. Escutei tudo, mas eu não estava só porque estava de insônia, não. Eu estava lá porque o Espírito Santo estava palestrando comigo esta mensagem de hoje. E ele falava assim, eu quero que você escreva. Sabe fulano? Tem tudo a ver com a mensagem. Sabe esse clã? Tem tudo a ver com a mensagem. E eu vou falar para você o que o Espírito Santo falou comigo. Sabe Pedro? Pedrão, o discípulo de Jesus, amou o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, a ponto de querer defender Deus. Pegou a espada e cortou-lhe a orelha do soldado que vinha prender Jesus. Durante 3 anos, junto com Jesus, um ministério abençoado. Pedro aprendeu a pregar, Pedro tinha poder, e quando Jesus mandou eles de 2 em 2, eles vieram eufóricos, dizendo, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos e acontecemos. O Senhor disse, e mais importa é que o nome seu esteja escrito no livro da vida. É esse Pedro que eu quero falar. Durante 3 anos ele se gastou pela obra do rei. Mas Pedro não entendeu quem era o Salvador. O entendimento de Pedro por muito tempo estava lá fora. Quando ele negou Jesus. Quando ele negou, conheço não. Não conheço não. Não conheço não. E a profecia do Senhor, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, porque o seu entendimento não está em você, está lá fora. Pedro. Mas houve chance para Pedro. E ele se tornou o pregador dos judeus. Judas. Você acha que Jesus chamou Judas não sabendo que ele ia traí-lo? Quantos Judas Deus chama para professar a fé e se convertem de verdade e se entregam o seu amor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento e se tornam homens e mulheres de Deus. Nós conhecemos, tem muitos por aí, tem muitos falsos, mas tem muitos verdadeiros. Judas foi escolhido pelo Senhor. Jesus deu a oportunidade para aquele homem de se redimir, de ser um discípulo, de escrever o seu nome na história, como nós vemos Mateus, Pedro, Felipe, Tiago, João, todos com seu nome escrito na história, e nós vemos da palavra de Deus. Mas o entendimento de Judas estava lá fora. Ficou lá fora. Quando o dinheiro, a ganância, o chamaram a trair Jesus. Quantas pessoas, por falar em dinheiro, eu posso colocar isso aqui. Quantas pessoas saem das igrejas porque falam assim, esse pastor pede muito, esse pastor fala muito em dinheiro, mas o que vai pagar ar-condicionado, o que vai pagar em manutenção de um templo, se não formos nós? Nós devemos nos sentir privilegiados, porque às vezes o meu R$2 faz isso acontecer, os meus R$5 faz tudo acontecer, o meu dízimo mantém a casa do Senhor. Mas quantas pessoas, o entendimento está lá fora, compra um X tudo, que agora não tem mais de 5, 7 reais, é de 15 para cima, mas na hora da oferta é aquela nota velha de R$2. Quantos o Espírito Santo está falando? Quantas pessoas compram, e eu nunca tive coragem de comprar um tênis da Nike de 300 é pouco, né? 400, 500, 600 reais. Mas na hora de missões, é a nota velha de R$2. O entendimento ficou lá fora. Eu amo o meu Senhor de coração, de alma,
de força, mas não mexe no meu bolso. O entendimento ficou lá fora. Num dia, levaram as crianças até Jesus. Imagina aquele alvoroço, né? Qual é o pai que não quer levar a sua criança para Jesus abençoar? Eu falo. Posso falar, sou eu, tá? Rejane que está falando. E ninguém mandou eu falar isso. Muitos pais daqui, o entendimento ficou lá fora. Nós temos criança, vai contar lá em cima do culto. Se tiver 20, 15 são visitantes e 5 são os da igreja. Onde estão os nossos filhos para Jesus abençoar? Aonde estão os filhos dos cristãos para Jesus abençoar? E aqui os pais, todos eles, vou levar meu filho, minha filha, Jesus abençoa. E aquela mexeção, e aquela gritaria que onde criança está, tem festa. Os discípulos, o entendimento deles estava lá fora no mundo. Sai para lá, vai atrapalhar Jesus. Não, Jesus tem mais o que fazer. Ah, para quê? Jesus falou para ele, vocês não estão entendendo nada. Porque se vocês não se tornarem como essa turminha aqui, nenhum de vocês, por mais que tenha me servido de todo o coração, me amado com toda a sua alma, me amado com todas as suas forças, se o teu entendimento não é meu, não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, diz a palavra do Senhor. O Espírito Santo falou de Jonas. Jonas não era qualquer pessoa, não é qualquer um vendedor de pastel da rua. Não, Jonas era um profeta. E quem era profeta era a voz de Deus no Antigo Testamento. Jonas era profeta do Deus Altíssimo. Amava a Deus de todo o coração, alma, com as suas forças, mas o seu entendimento. Comprou uma passagem, foi para longe da ordem de Deus. Quantos de nós estamos, entre aspas, comprando todo tipo de coisa? Isso não é para mim não, pastor, sai fora. Não, esse negócio de grupo de crescimento na minha casa, eu vou ter muito trabalho. Ei, o seu entendimento não pode ficar lá fora. O seu entendimento não pode estar fora da palavra de Deus. O entendimento de Jonas ficou lá no mundo quando ele se esquivou de fazer a vontade de Deus. Passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Gente, peixe fresco é fedido por fora, imagina por dentro, onde tem outros peixes em decomposição e outras cocitas mais. Ele passou... Bom, assim, né? Ele comeu, bom, tirar a Bíblia, o pão que o diabo amassou dentro daquele peixe. Quantas pessoas, quantos cristãos que estão vivendo dessa maneira, porque o seu entendimento está lá fora. Diz que ama a Deus, mas não faz o que Ele manda. Diz que ama a Deus, mas não quer compromisso. Diz que ama a Deus, mas não de todo o seu entendimento. É verdade, pode falar que é verdade. 1 João capítulo 4, 19 a 21 diz assim. 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, e ame também o seu irmão. Amar de coração, de todo o coração, é amar o próximo também. É o fechamento do versículo. Amar a Deus de todas as coisas, né? O completão. E amar o irmão como você ama a si mesmo. Você se odeia? Os que se odeiam se suicidam. E por se odiarem vão para o inferno. E vão se odiar ainda mais, porque no inferno a sua consciência continuará perfeita, bonitinha, curada, se arrependendo
para a eternidade de não ter entendido o propósito de Deus na tua vida. Como amar Deus e odiar pessoas. A Bíblia diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu. Onde está o seu coração? Será que o seu coração está lá fora? O seu entendimento não pode ficar lá fora. Entenda agora. Traga cativo o seu entendimento agora às mãos do Senhor. Senhor, eu trago cativo o meu entendimento ao Senhor. Se o seu coração está procurando ajuntar riquezas aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, passe a juntar coisas que são eternas. Amar o próximo é eterno. Fazer o bem é eterno. Pregar o evangelho é eterno. Ter compaixão é eterno. Fé, amor, bondade, benignidade, longanimidade, fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, são eternos. E quantas pessoas cujo entendimento está lá fora estão ajuntando, para deixar para o anticristo, para os demônios, para o inferno, seja lá para quem seja. Amar a Deus de todo o coração. A Bíblia também fala sobre a alma. Efésios 4:31 e 32. Diz assim, estou concluindo, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso é sentimento, isso é alma. Versículo 32. Pelo contrário, aleluia, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aleluia. A alma pode conter isso tudo que nós falamos. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Como pode conter bondade, compaixão, empatia, entusiasmo, alegria, presença do Espírito Santo, perdão. Agora pegou pesado, né, pastor? Se você não entende que a sua alma é da sua alma, que o perdão é gerado, seu entendimento está lá fora. Como amar a Deus e não liberar perdão para as pessoas odiadas? Não pode o ódio, muito menos a falta de perdão. Como amar a Deus de alma e odiar? Como amar a Deus e maldizer? Como amar a Deus e torcer para que se dê mal? Como amar a Deus e mentir? Como amar a Deus e blasfemar? E tantos outros sentimentos. O nosso entendimento não vai ficar lá fora. Hoje nós entendemos que nós precisamos trazer o nosso entendimento cativo ao Senhor todos os dias, para que a nossa alma ame ao Senhor de tudo que tem nela. A sua alma só vai amar a Deus e ao seu próximo se for por completo. Por completo. Amar de coração, de alma e com força. Davi declara isso. Salmo 18, versículo 2, ele diz assim: o Senhor é a minha rocha. Olha a força aí. A minha fortaleza. O meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia! Não existe vida sem Ele e não existe força sem Ele. Aleluia! Glória a Deus! E quando a gente pensa, você está pensando assim, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Vamos para um exemplo de Paulo, 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz assim: Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe o que é,
Muita gente acha que é isso, acha, mas a Bíblia não fala, então não posso nem achar. Só era uma coisa que incomodava, era uma coisa que chamava atenção, e ele não gostava daquilo. E ele disse, por 3 vezes eu implorei e pedi, mas Deus falou assim. Então ele me disse, Deus está te dizendo hoje, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! 10. Por isso sinto prazer, Paulo falando, nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Eu sinto prazer nisso por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, oh aleluia, e eu digo para ele que a minha força é dele, que a minha força vem dele e que eu amo com todas as minhas forças, é aí que eu sou forte. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o Espírito Santo fala também de pessoas que acertaram. E o Espírito falava assim, lembra do meu servo Abraão? Abraão acertou direitinho. Abraão amou a Deus de coração, alma, forças e entendimento. Gente, o amor de Abraão por Deus foi totalmente pleno, completo. E imagina, Deus chama você, olha, sai aí dessa casa que você comprou, larga esse carro que você acabou de pagar, larga sua família que te ajuda em todas as circunstâncias, larga tudo e samba fora. Para onde, Senhor? Sai. Só estou mandando, sai. Não vou te dizer para onde, só vai. O que seria a nossa resposta? Abraão respondeu, sim, Senhor, o meu entendimento não está lá fora, não está na minha parentela, não está no meu carro novo, não está na casa que eu comprei, não, o meu entendimento está na palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e tudo que o Senhor mandar, ainda que o meu interior não entenda, com meu homem carnal, o meu homem interior, o meu espírito diz, sim, Senhor, eu vou, Senhor, porque o Senhor chama, Ele capacita. Se o Senhor chama, Ele garante. Aleluia! Quando Deus pediu Isaac, um pai matar o seu próprio único filho, Abraão esperou 100 anos, 20 anos pela promessa, 10 anos pela promessa. Deus prometeu e mandou Isaac. Agora Deus fala assim, mata. Abraão assim, podia ter falado, não, já estou com 100, já não consegui fazer ele direito, agora então que não sai mais nada. Mas ele falou, fechou a boca, o seu entendimento não estava no mundo, o seu entendimento era por amor a Deus, ele amava a Deus de todo o seu entendimento. Ainda que Isaac morresse, ele seria obediente a Deus. Ainda que Isaac morresse, ele seria obediente a Deus. Abraão tinha tanto entendimento de Deus. O seu amor, a sua entrega era tão total a Deus que eu creio que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Oh, aleluia! Glória a Deus! O escriba, voltando lá onde nós começamos, que iniciou a conversa tentando pegar Jesus em alguma coisa, porque o escriba sabia ler, o escriba sabia os 10 mandamentos, tintim por tintim, 10 mandamentos, os 5 primeiros para com Deus, os 5 últimos de homem para homem. Deus falou assim, primeiro, você ama a Deus, de todo o seu coração, alma, forças e entendimento. Liberou 5 mandamentos, passou assim, ó, 5 mandamentos, toma. Ama o seu próximo, como você, escriba, ama a si mesmo. Os outros 5 mandamentos. Mas no fim da conversa, aquele escriba ouviu uma coisa que muitos de nós queremos ouvir. Vai lá no último versículo, Marcos 12, versículo 34.
Vendo o escriba, né? Que ele tinha respondido sabiamente. Vendo Jesus, que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Saiba, se você quer amar a Deus, que seja de todo o coração, que seja com toda a sua alma. Não importa o que esteja sentindo, ame o Senhor com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, para você ouvir o Senhor falar: filho, filha, você não está longe do reino de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus disse lá em João 14,15: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E aí que eu termino falando assim: como que eu posso amar a Deus de todo o coração todos os dias? Como, pastora, que eu posso amar a Deus com tudo que eu estou sentindo todos os dias? Como, pastora, eu posso amar a Deus fraquinha do jeito que eu estou, e você está dizendo com todas as minhas forças? Como, pastora, que o meu entendimento não vai ficar lá fora nenhum milésimo de segundo da minha vida? Lendo a palavra. Leia a palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. A palavra é a boca de Deus falando para você. Ela te dá entendimento. O entendimento que está lá fora vai vir para cá. Satanás não vai roubar nem do meu coração o amor, nem da minha alma o amor, nem das minhas forças o amor, muito menos do meu entendimento, o amor pelo meu Deus. Aleluia! E a partir desta prática, prática da palavra, o entendimento estará dentro de você. Aleluia! E aí você pode dizer: Senhor, eu estou cumprindo o mandamento. Eu estou te amando, sabe? E quem ama a Deus não tem como. Quem ama a Deus totalmente, plenamente, completamente, de coração, alma, forças e entendimento, nunca vai odiar o próximo, porque se eu amo a Deus, Deus é o próprio amor, e eu vou viver o amor de Deus em mim, eu vou viver Deus em mim, e eu vou refletir Deus ao próximo. Aleluia! Tudo está nesse primeiro. Aleluia! Glória a Deus! E aí sim você vai poder falar para Deus: Deus, eu sou completamente teu. Deus, eu te amo completamente. Deus, eu te amava mais ou menos, porque o meu entendimento estava lá fora. Ou, Senhor, porque os meus sentimentos me afastavam do Senhor. Ou, Senhor, porque a minha fraqueza não me deixa te amar. Mas hoje você está entendendo que é por completo. O seu entendimento está dentro de você. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria que botasse a música Preciso de Ti, se for possível. Eu quero fazer um apelo. As pessoas que querem aprender a amar a Deus assim desprendidamente, desprender-se do que o seu coração fala, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Desprender-se dos seus sentimentos, que você pode sentir tudo, mas tem que amar a Deus acima de tudo. Desprender-se se você está forte ou fraco, porque o amor de Deus independe disso. Desprender-se e trazer o entendimento para si. Eu quero te chamar a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, a passar a ter Jesus dentro de você, a viver uma vida com o Espírito Santo dizendo para você todos os dias: você ama o Senhor, seu coração é dele, a sua alma é dele, suas forças são dele, seu entendimento é dele, o Espírito Santo dentro de você.
Apaga as luzes do salão, por favor. Eu quero chamar você a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou se você está fraquinho, está meio lá, meio cá, crente Raimundo, um pé na igreja,